Amém, amados? Agora, rapidamente, amados, peço um pouquinho de paciência, porque realmente hoje a coisa saiu assim. Mas eu gostaria de poder dar oportunidade ao irmão Henrique para nos trazer uma breve saudação para a igreja do Senhor. Amém? Aleluias. Boa noite aos irmãos e a paz do Senhor Jesus. Eita, boa noite aos irmãos e a paz do Senhor Jesus. Olha para o irmão do lado e fala: você está aí, irmão? Aleluias. Fico feliz em poder estar aqui com os irmãos. Para nós é um motivo de muita alegria, né? Estamos aqui acompanhados da minha esposa, como foi apresentado aqui, da minha filha, pelo convite da nossa ilustríssima amiga Eliana. Não sabia que era Eliana Guimarães. Que Deus te abençoe. É uma amiga, uma irmã e uma intercessora que Deus me deu. Nós estamos aqui do lado, né, em Jacksonville, e recebemos o convite para estar aqui, e na presença do Senhor nós ficamos felizes. Amém? Fora me dada a oportunidade, gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo, Atos capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o amado pastor aqui desta igreja, que Deus prospere a obra das suas mãos e que essa igreja continue sendo alicerçada todos os dias pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Atos capítulo 12 e o verso 5. Na medida que você encontra, você diz glória a Deus. Aleluias. O Atos capítulo 12, verso 5, diz assim: portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. O apóstolo Paulo escreve uma das suas cartas, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, ele vai dizer assim: orai sem cessar. No versículo 19, ele vai dizer assim: e não extingueis o Espírito. O Espírito, ele é o Paracletos, ele é o nosso amigo, ele é o companheiro, é aquele que intercede por nós quando nós não sabemos como expressar. Ele vem e leva até o nosso Deus. Deus marcou o dia de hoje para mostrar para nós que o povo, digamos assim, mais importante, você já percebeu que às vezes é o povo que menos aparece? Observa que, se você estudar na sua casa Atos capítulo 12, vai falar de um mártir que morreu e outro que foi preso. A Bíblia vai dar o nome de Herodes, que era um déspota truculento que mandava matar os cristãos e mandou matar Tiago. A Bíblia vai dizer de Tiago, que morreu, e vai dizer que Pedro era o prisioneiro. Mas observa que no versículo 5 vai dizer que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Esta igreja aqui é uma igreja intercessora. E observa que aqui não tem nome de fulano, de ciclano ou de beltrano. Aqui é a igreja. Porque quando um povo se reúne para orar, ele sai da qualidade de um simples povo e ele se torna o povo de Deus. Quando foi falado aqui, a Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, nós não somos qualquer povo. O próprio Deus vai dar testemunho de nós. E ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, ó glória, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. É através da intercessão da igreja que Deus ele vai salvar Palm Coast. É através da intercessão da igreja que Deus ele vai salvar Jacksonville. É através da intercessão da igreja, não do parlamento, porque o homem é falho, mas Deus ele ainda é Yahvé, Jeová, Jiré, Deus provedor que cura, que salva. Ele está aqui nessa noite e ele está dizendo assim: intercede, abre a sua boca, porque eu vou te dar vitória. E eu finalizo aqui. A Bíblia vai dizer que Pedro está preso, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Não pare de orar. A oração ventila a alma. Não para de orar. A oração sustenta o espírito. É quando você está caído. Eu tenho certeza que já aconteceu com alguém aqui, irmã Sol. De repente você começa a orar e do nada vem alguém na sua cabeça e você solta o nome daquela pessoa e começa a orar. E você não entende porque você está falando o nome daquela pessoa. É porque naquele momento Deus te tirou da qualidade de um crente e te colocou na qualidade de um intercessor. É porque quando você ora e fala o nome de alguém, você está fortalecendo alguém que está fraco. É por isso que você não entende e fala assim: mas por que eu estou orando para fulano? É por isso que quando você está fraco, tem alguém do outro lado, às vezes do planeta ou do oceano, que está orando e falando o seu nome, porque a oração ela interliga, a oração está aqui, a oração está acolá. É por isso que em João 4, 23 e 24 vai dizer assim: ora, o Senhor é Espírito, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Por que Deus é Espírito? Porque o Espírito não se limita ao espaço. Posso dar uma palavra? Você que é mãe que está aqui, Deus está visitando através da sua oração Brasil. Você que é mulher que está aqui, Deus está visitando a sua família na Europa. Deus está visitando a sua família em qualquer lugar do planeta, porque a intercessão, ela rompe as barreiras. Pode levantar a sua mão. A intercessão, ela rompe as fronteiras, e Deus ele está dizendo: ora, abre a tua boca, porque enquanto você abre a tua boca, se põe de joelho, teu Deus com mão forte se coloca de pé. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus todo poderoso aí? Aleluias. Irmão, que Deus abençoe. Não pode dar oportunidade para o pregador, senão ele empolga e ele quer pregar. Amém? Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. No nome de Jesus, que Deus em Cristo conceda para você a bênção conforme a petição do seu coração. Irmão, muito obrigado. Aleluia, que palavra tremenda, amados. Tomamos posse, tomamos posse. Hoje é dia de tomar posse de tudo aquilo que é lançado nas nossas vidas. Hoje é dia de tomar posse, hoje é dia de oração. É dia de mandar a glória para cima e Deus manda fogo para baixo. E vocês não, ninguém, gente, ninguém vai sair daqui da mesma maneira que entrou, porque isso, quando eu cheguei ali, eu estava sentada ali da Fabrícia e falei: Fabrícia, eu sinto um gozo, eu sinto uma alegria dentro do meu coração, porque isso é a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Amados, antes da mensagem final, a gente ainda tem algumas coisinhas que fazerem. Eu gostaria de chamar aqui a Cibele, a irmã Leni e a irmã Fran. Sim. Essas mulheres que estão vindo aqui na frente fazem parte do nosso grupo de intercessão. Essas mulheres têm voz no mundo espiritual. Bem, amadinho. Diz ela que ela está temendo. Só pelo olhar dela eu senti. Eu também estou, hein? É porque eu sou expressiva, viu, Samuel? Mas não significa que eu não estou. É uma responsabilidade quando a gente sobe aqui em cima. Porque isso aqui não é algo para a gente estar brincando. É algo muito sério quando sobe aqui em cima. Então, não seria normal se a gente não sentisse essa tremedeirinha, sabe? Porque já viria como algo normal. E subir e entrar na presença do Espírito Santo, na presença do Pai, não é algo normal. Nós temos que ter esse temor mesmo diante da presença dele. E essas mulheres aqui são mulheres junto com outras demais que estão aqui. Mas elas aqui são mulheres que têm ali caminhado lado a lado, igual a irmã Sandra, Gisele, tá? E outras mais, irmã Ivanete. Tem muitas pessoas aqui da nossa igreja que estão nesse grupo. Mas essas mulheres aqui hoje, Deus levantou elas, porque elas vão estar representando um pedido de oração. Só que elas só vão levantar a voz em oração, mas vocês vão entrar em concordância e vai também orar nesse mesmo propósito, porque hoje é noite de clamor. Amém, amados? Vou começar aqui com a irmã Fran, depois a irmã Fran vai passar para a Cibele e por último a irmã Aleni.
A paz do Senhor, igreja. Vão e façam discípulos de todas as nações. Isso não é uma sugestão para apenas alguns, mas um chamado para todos que seguem a Jesus. A grande comissão é um convite para participarmos daquilo que Deus sempre tem feito. Em Atos 1:8, podemos ver isso acontecendo em tempo real. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Agora vamos orar pelo povo de Deus que está espalhado por todo o mundo, para que as mãos do nosso Senhor Jesus possam alcançá-las. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, venho apresentar na mão do Senhor, Pai, todos os evangelistas, Senhor, que estão indo para as nações, Senhor, levar a Tua palavra, pregar o Teu evangelho, Pai, que venha alcançar vidas, Pai, que todos venham ser salvas ouvindo a Tua palavra. E que venham conhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da vida de cada um, Pai. Oramos por eles, que o Espírito Santo os guie, os abençoe, os ilumine, Pai, dando sabedoria, que continue abençoando a vida de cada um, Pai, de uma forma especial. Clamamos pelas nações, Pai, pelos evangelistas de todas as nações, Pai, neste momento. Continua, Pai, pregando a Tua palavra através deles, usando cada um deles para levar o Teu evangelho para todas as nações, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, é assim que eu peço e agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. A paz, irmãos. Hoje, juntos, vamos levantar nosso louvor ao Pai e interceder em favor do Brasil e dos Estados Unidos. Neste momento, estaremos orando pelo Brasil. O Evangelho não pode ficar parado. Quando a igreja deixa de levantar a mensagem para fora, ela se desalinha do coração de Deus. Por isso, mesmo quando não podemos ir, enviamos a nossa ajuda através da oração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos juntos, Senhor, unidos, Senhor, em uma só voz, Pai, para clamar a Ti, Senhor, pelos Teus missionários, Senhor, pelos Teus missionários, Senhor, que Tu levanta, Senhor, com tanto cuidado, Senhor, que Tu capacitas, Pai, que Tu envias, Senhor, para que eles viajem, Senhor, em várias nações, Pai, em especial no Brasil, Senhor. Ó, Senhor, toca o coração de cada um deles, Senhor, que eles possam ir com Teu ID, Senhor, que eles possam enviar a Tua palavra, Pai, que eles possam, Senhor, curar em Teu nome, Jesus, que eles possam acender os corações, avivar os corações daqueles que já Te conhecem, em especial aqueles que nunca ouviram falar de Ti ou não Te conhecem, Jesus. Que o Senhor, possa derramar a Sua unção, Senhor, e cobrir a necessidade de cada um deles, Senhor. Quando situações adversas aparecerem, Senhor, que o Senhor possa iluminar e conduzir, Senhor, e encher o coração deles, Senhor, da Tua paz, Senhor, dos frutos do Teu Espírito, Senhor, para que eles possam levar a Tua palavra, Senhor, para os que não Te conhecem, os que Te conhecem, Senhor, e juntos, Senhor, avivar o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Irmãos queridos, que privilégio. Já paramos para pensar que a oração é entrar no trono de Deus, entrar na presença do Senhor, sentir o Senhor perto, saber que Ele é o nosso Deus. Oração nos leva, o nosso espírito, é o véu que foi rasgado, é o sangue de Jesus que nos leva ao trono da graça, aquele sangue precioso do meu Salvador, que lavou todos os meus pecados, até os pecados que eu ainda vou cometer, está tudo debaixo do sangue, e por isso nós vamos agora corajosamente chegar na presença do Senhor com os nossos pedidos. Nós vamos orar, cada um confiadamente, sabendo que a palavra de Deus que nos afirma, não é ninguém, é a palavra de Deus. Cheguemos a Ele confiadamente, que Ele está
a nos ouvir. A verdade, ele diz que os seus ouvidos estão inclinados para mim, para você, para cada um de nós. Você já parou? O Senhor, o Deus Criador do céu e da terra, Ele diz: os meus ouvidos estão inclinados para ouvir o teu surruço, o teu pedido, a tua necessidade. Antes que tu peças, eu já estou ouvindo. É um Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos orar. Ó Papai, ó Deus amado, chegamos à tua presença nesta hora, agradecendo por tantas bênçãos, Senhor, e esta é a maior bênção, a bênção de saber que nós pertencemos à tua família. Nós não somos mais deste mundo de pecador, do dono deste mundo temporariamente, que é o inimigo que está dominando, mas nós já saímos das trevas para a tua maravilhosa luz. Muito obrigada, meu Deus, por sangue de Jesus. Muito obrigada por ter enviado o teu filho para salvar a minha alma. Ele é o meu Salvador. Este é o valor do crente, dizer: Ele é o meu. Ele é do mundo, mas antes de ser do mundo, Ele é o meu Salvador. Obrigada, meu Deus. E nós queremos também dizer que o que Jesus fez por nós, Ele é a nossa videira verdadeira. Ele é aquele de onde tem a vida, onde tem tudo que supre as minhas necessidades. Nos momentos mais difíceis, o Senhor é aquela, eu sou o ramo e estou ligada naquela fonte da vida, que é a videira verdadeira, o meu Salvador Jesus Cristo. E eu quero que todos nós saímos daqui pensando nisso, que nós somos mais do que vencedor por Jesus Cristo, que nos amou, e nós pertencemos a Ele. Precisamos estar ligados cada dia mais, ligado na fonte da vida, para nos sustentar, para produzir frutos para a vida eterna, frutos que vão, o mundo vai ver e vai ser transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. Agora, o meu pedido, Senhor, nesta hora, eu quero que a tua palavra possa ser viva em nossa vida. A tua palavra se torne o nosso alimento, aquilo que nos sustenta, que nos dá força, nos faz caminhar firme, pisando, sabendo onde estamos indo. Não assim, uma coisa solta, mas nós sabemos para onde estamos caminhando, Senhor Deus. Obrigada. Eu quero pedir, Senhor, que tu aplique essa palavra, que tu foi uma das últimas palavras que Jesus falou para os seus discípulos. E como eu vou orar nesta hora, é o pedido que eu ore em favor do ministério dessa igreja, de Tomoka Christian Church, que orar pela liderança das igrejas, das 4 grupos que estão aqui reunidos, que são dos brasileiros, dos espanhóis, chineses e os americanos. Que grande bênção, Senhor, poder essa igreja fazer isso, abrir essas portas para isso. Nós vamos orar, pedir o teu poder, a tua unção, a unção do Espírito Santo sobre essa igreja, sobre esses ministérios. E também queremos incluir a liderança específica dessa igreja brasileira. Eu quero mencionar o nome dos ajudantes, o irmão Luiz, a irmã Diana, orando por Fabrícia, por Erivelto, estão tão responsáveis por esse trabalho, que tu toque, ó Deus, nas suas vidas e dê uma unção grande, Senhor, para fazer a tua obra, para que possa produzir muito nesse lugar, para que o evangelho seja grande. Então, a tua palavra, como eu falei, Senhor, que Jesus falou, a última palavra, ele disse: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todo dia até a consumação do século. É isso a nossa oração por essa igreja, os seus pastores, os irmãos, todo. Eu oro para que eles possam ter o evangelho como a coisa mais importante. O evangelho seja forte, grande, poderoso, a razão principal de viver para ser o servo do Senhor, que produz frutos para a vida eterna, e o evangelho é levado e pregado e
ministrado e discipulado e pessoas cresçam no Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos implantados dentro do teu reino. É um reino grandioso e nós queremos aqui entregar, Senhor, tudo nas tuas mãos, porque sem ti nada podemos fazer. Precisamos de ti, ó Pai amado. Muito obrigado por essa noite, pelos irmãos que se envolveram de fazer esse trabalho, especialmente oramos para a nossa irmã, como é o nome? Sol, desculpa, quando a gente fica velho a gente esquece. Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente, que ela possa produzir mais e mais para o crescimento do teu reino, aleluia. Uma bênção especial pelos nossos pastores, especificamente pastor Wellington, pastora Bia, pastora Tatiana, especial, que estão dentro do nosso coração, que nós os conhecemos. Agora nós queremos fazer uma oração especial, ó Pai amado, pelo nosso irmão que sofreu esse acidente hoje, o Paulo. Nós colocamos ele diante de ti, ó Deus, diante da tua presença, Senhor, que tu olhes para ele nesta noite e tu vá curando, que vem a cura, vem de ti. Tudo vem de ti, Senhor. Tu podes fazer ele levantar-se daquilo logo e nós entregamos ele em tuas mãos, ó Deus. Abençoa a sua família, que tudo venha contribuir para teu nome ser glorificado. Ó meu amado, ó Senhor, oramos por ele, pela sua família inteira, seus filhos e pelo seu business, possa tudo estar certo, porque nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia e aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Essa oração chegou, hein, amados? Chegou no céu. Amados, agora a irmã Sandra vai estar fazendo uma oração junto com o grupo de intercessão. Mais uma oração, porque é uma noite de oração. Sim, a Sol pediu para eu orar, abrindo a palavra dela. Gente, foi tanto alimento espiritual que nós já recebemos hoje, ainda vem mais, porque Deus é o Deus da abundância. E quando Ele dá em abundância. Vamos orar pela Sol, pela palavra que ela vai ministrar, e para que o Espírito Santo continue a nos conduzir até o fechar desse culto hoje à noite. Senhor Deus, nosso Pai querido, quão felizes estamos, Senhor Deus, de estar em Tua presença. Como a Tua palavra nos diz, eu fiquei feliz quando me chamaram, vamos à casa do Senhor. E aqui estamos, Senhor, diante de Ti, Pai. Tantas coisas lindas, tantas formas maravilhosas de expressar, Senhor Deus, como nós nos sentimos diante de Ti, de trazer a Tua palavra, de compartilhar, Senhor Deus, de dividir com nossos irmãos, Pai, em família, Senhor Deus, em abraços, em palavras, em orações, em lágrimas. Oh, Senhor Deus, quão maravilhoso é estar em Tua presença, Senhor, dentro da Tua casa, sermos recebidos, Pai, como filhos, Senhor Deus, como herdeiros do Teu reino, ó Pai, como condutores da Tua obra, Senhor. Quantos lembretes, Senhor, do Teu poder, Senhor Deus, quantos lembretes do Teu amor por nós, ó Pai eterno, de como Tu cuidas de cada detalhe da nossa vida, Senhor, de como Tu usas nós uns aos outros como as ferramentas de melhoras na vida de cada um, Senhor Deus. Como nós somos forjados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor Deus. E nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque nós temos este privilégio, não só de lermos a Tua palavra, mas de tê-la em nosso coração e de vivê-la no nosso dia a dia, Senhor Deus. Enquanto Tu nos libertas, Senhor Deus, das armadilhas do maligno, ó Pai, porque nós sabemos que Tu és o nosso protetor a cada dia, ó Pai. E essa noite em especial eu quero Te pedir pela Sol, enquanto ela vem aqui, Senhor Deus, dar a nossa mensagem principal essa noite, porque Tu tens um chamado especial no coração dela, Pai. Um convite, uma carta que ela vai ler para todos nós, Senhor Deus. E eu peço que Tu mantenha, Senhor Deus, uma conexão perfeita entre o céu e as palavras da Sol, Senhor Deus,
para que a bênção seja única, verdadeira, uma unção, um bálsamo, Senhor Deus. Um óleo purificador que venha sobre as nossas cabeças, que se derrame, Senhor Deus, sobre os nossos espíritos nessa noite. Obrigada, Pai eterno, por tudo que Tu fizestes até aqui e por tudo que Tu ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, amadas. Que Deus continue abençoando a cada uma. Grandemente. Aleluias. Agora, gente, entenda uma coisa. Inveja é pecado. É pecado. Mas parece que agora eu fiquei com inveja quando o irmão Luiz falou que ele estava tremendo. Agora quem está tremendo sou eu. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta. Mas não precisa responder para mim. Responda para vocês mesmos. O que vocês vão pedir hoje? Pensa bem no pedido. Sabe por quê? Porque quem sabe pedir, Deus sabe responder. E Ele está pronto para receber a sua petição. Mas temos que saber pedir. Porque, amados, quando nós escutamos uma petição de alguém, é muito fácil a gente poder entender como está o coração dessa pessoa. E Mateus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Também Provérbios diz que guarda teu coração. Né? Irmãos, falamos de petição. Entendemos que aquela pessoa, quando abre a boca, ela está abrindo a boca para fazer um pedido, porque tem um anseio, tem um desejo. Deseja pedir algo. Né? Nós entendemos isso. Mas, queridos, há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre pedir por necessidade e pedir com propósito. Há uma grande diferença. Então, temos que analisar em cada palavra que nós estamos dizendo hoje. Porque muitas das vezes nós chegamos diante de Deus pedir por uma necessidade. Mas a nossa necessidade, às vezes, fala muito mais, aflora muito mais do que o propósito daquela oração. Qual é o propósito quando nós oramos a Deus? Qual é o propósito quando nós falamos com Deus? Então, temos que saber definir isso. Tem muitas orações que chegam diante de Deus, melhor, não que chega diante de Deus, mas nós, às vezes, chegamos diante de Deus com petições, mas, na verdade, são reclamações diante de Deus, disfarçados de petições. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu preciso disso. E, na verdade, são petições disfarçadas de orações. E temos que ter cuidado. Temos que ter muito cuidado disso. E nós que somos homens, que somos seres humanos, podemos discernir o que há no coração de alguém quando ouvimos essa pessoa falar. Agora, vocês imaginam a Deus. Imagina a Deus que conhece o coração e Ele sabe o que esse coração está desejando. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Nós temos que ter cuidado quando nós chegamos diante do Senhor para falar algo com Ele, porque Ele já sabe do nosso coração. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes pedimos e não recebemos, porque não sabemos pedir. Assim diz a palavra de Deus. A famosa frase, pedir, pedis, né? Então, temos que ter cuidado, porque às vezes nós pedimos e não conseguimos receber, mas não é nada, simplesmente porque não sabemos pedir. E vocês prestem atenção no que vocês responderem para a primeira pergunta, o que vocês vão pedir hoje? Tá, amados? Então, quando Deus me falou sobre essa mensagem, que essa mensagem seria tudo resumido em uma petição. A mensagem de hoje é resumida em uma petição. E eu disse, obrigado, Senhor, por confiar a mim essa mensagem.
por confiar a mensagem a mim para aqueles que sabem pedir, porque todos que estão aqui sabem pedir. Sabe chegar diante de Deus com a sua petição. E aí, você sabe pedir? Cada um de vocês sabe pedir? Quando vai chegar diante de Deus, você sabe pedir? Presta atenção, amados, se nós realmente sabemos pedir ou não. Tá? Nós podemos responder hoje, não, assim, eu sei pedir. Mas, de repente, no final dessa mensagem, você vai ficar pensando, não, acho que está faltando eu aprender mais a pedir. Eu peço muito, mas não muito. Vocês vão entender daqui a pouquinho, não vai demorar muito. A igreja, nós estamos vivendo uma época que as pessoas... eu acabei de falar agora mesmo com o Marcos e a Cibele. Nós vivemos em um tempo sem tempo. Porque nós estamos muito afligidos com muitas coisas. Nós colocamos tantas coisas na nossa agenda que nós falamos com Deus enquanto estamos dirigindo apenas. Porque às vezes não dá tempo de nós tirarmos aquele tempo de qualidade com o Senhor. E temos que ter cuidado para que os afazeres nossos não ocupem o tempo que nós temos reservado para o Pai. Porque quando nós realmente precisarmos dele, ele também vai estar ocupado, né? Então nós temos que pensar no que nós fazemos no nosso dia a dia. Temos que ter cuidado com as nossas petições, para que não se tornem queixas disfarçadas de petições. Por causa de todas as pessoas que sabem pedir, quero começar com uma pessoa que soube pedir. Será que alguém sabe? Quem soube pedir na Bíblia? Alguém sabe? Aleluia, exatamente. Essa pessoa soube pedir, Salomão. Tá? Amados, vamos ler em 1 de Reis, capítulo 3, versículo 9 em diante. Se ele puder colocar, não sei se minha Bíblia aqui está diferente daí. Mas enquanto ele vai colocando, eu vou ler do jeito que eu tenho aqui. Tá bom? 1 de Reis, capítulo 3, versículo 9. A palavra do Senhor diz, pois, dá ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este teu povo, esse grande teu povo? Olha, Salomão pediu a Deus ali sabedoria. Sabedoria para quem? Para ele? Não. Ele pediu sabedoria para saber governar, para saber discernir. Olha que coisa linda. Vou ler como está ali. Teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? É sério, irmãos, quando nós pedimos, esse homem sabia pedir. Ele sabia pedir. Então, o que chamou a atenção de Deus sobre o pedido de Salomão? A Bíblia diz que agradou o Senhor que Salomão tivesse feito isso. Entenda uma coisa, igreja. Deus se agrada quando você dá uma oferta de amor? Sim. A oferta tem que ser de amor, tem que ser algo segundo o seu coração. Sim, verdade? Mas Deus também, ele se agrada daquilo que você pede, quando você sabe pedir. É algo lindo demais quando nós sabemos pedir. A Bíblia diz que quando Salomão pediu, Deus se agradou que ele pedisse, que ele dissesse o que ele disse. Dá-me sabedoria. Me dá algo de sabedoria aí, Pai, para que eu possa ter discernimento para dirigir o seu povo. Aleluias. E Deus fala, mas por que você pediu isso e não pediu algo para si mesmo? Dá-me sabedoria. Isso foi o que Salomão pediu ao Senhor. E agora Deus diz, você não pediu para si mesmo, não pediu riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, me pediu inteligência para discernir a justiça.
Isso é o que você me pediu? Pediu para servir ao povo e não para seu próprio benefício? Mas pediu por amor ao povo. Amados, será que nós estamos fazendo isso? Isso significa que Deus se preocupa quando nós somos o topo da nossa lista de pedidos. É assim. Irmãos, eu não sei o que vocês pedem no segredo, mas Salomão não pediu para ele. Aleluias. Mas ele não ficou de mãos vazias, viu? Salomão não pediu para ele, mas ele não ficou de mãos vazias. Olha o que a Bíblia diz. Eis que fiz conforme as tuas palavras. Eis que te dei um coração sábio e discernimento, de modo que nunca houve ninguém como tu antes de ti, nem haverá nenhum como tu depois de ti. Ele não ficou com as mãos vazias. Sim, irmãos. Para saber pedir, é saber agradar a Deus por meio de um pedido, de uma petição. Você pode agradar o coração de Deus através de uma petição, através de uma oração. Lança sobre ele os seus pedidos. Igreja, ele pediu sabedoria para saber servir ao povo. Isso é igual a amor. É igual a amor. Salomão pediu: me dá alguma coisa de sabedoria. Não é para mim, não é para o teu povo. Mas ele não fez da boca para fora. Como às vezes nós podemos, quiser em algum momento das nossas vidas, escutar alguém falar da boca para fora. Por isso que nós temos que ter cuidado, guardar o nosso coração. Por isso que nós temos que ter cuidado quando fazemos um pedido, porque através do pedido nós podemos já saber o que está no coração dessa pessoa, porque a pessoa só fala aquilo que o coração está cheio. Então temos que ter cuidado com o nosso coração, mas Deus agradou imediatamente do pedido de Salomão, porque Deus já tinha sondado o coração dele. Então, às vezes, nós pedimos e não recebemos, porque não sabemos pedir, porque como está o nosso coração quando fazemos esses pedidos? É reclamações, é queixas diante de Deus? Como está? Hoje é uma noite de reflexão. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, mas eu não sou pregadora, longe de mim, todo mundo sabe. Cada um nasce com o seu dom, com o seu... Um pregador ali, pastor Wellington, pregador, maravilhoso, irmão Henrique, e mais outras pessoas aqui que são pregadoras, a pastora Tati. Eu não sou, mas assim eu sou a pessoa que eu posso levar o evangelho. Eu posso levar aquilo que Deus colocou no meu coração. E quando Deus colocou no meu coração essa mensagem, eu falei assim: Senhor, aos que sabem pedir. É uma mensagem para os que sabem pedir. Eu falei: Senhor, meu maior desejo é que nós, nessa noite, aprendemos a pedir. É o meu maior desejo. Quando o Senhor colocou essa mensagem ao meu coração, que nós aprendemos hoje, saber pedir. Aleluias. Glórias a Deus. Porque... essa passagem aqui vocês vão gostar. E quando Deus fala, Ele diz: eis que eu te dei. Dei é presente? Não, passado, né? Eis que eu te dei. Ou seja, estou dizendo que enquanto você faz o pedido, eu já estava te concedendo. Porque Ele já estava conhecendo o coração. Enquanto Salomão estava fazendo o pedido a Deus, Deus já estava concedendo o pedido imediatamente, porque Ele já sabia do coração desse homem. Amados, quando nós fazemos um pedido a Deus, com essa inteligência, com esse propósito, Deus, Ele nos dá imediatamente, porque Ele já sabe do nosso interior. É algo tremendo, a palavra de Deus, é algo assim magnífico. Eu fiquei assim encantada com essa palavra, quando o Senhor começou a ministrar o meu coração. Porque me agradou, Salomão. Irmãos, como seria maravilhoso se todas as vezes que nós pedíssemos algo a Deus, Ele se agradasse. É algo lindo. Igreja, veja que Deus não se agrada apenas do louvor, não apenas da adoração, não apenas do nosso estilo de vida. Ele também se agrada, irmão, do seu pedido.
Aleluia, da sua petição. Isso me leva a perguntar a cada um de vocês: vocês sabem pedir? Você sabe pedir por si mesmo ou sabe pedir pelos outros? Irmãos, não me malinterprete o que eu estou dizendo. Não é errado pedir para si mesmo. Mas às vezes tem pessoas que não somos nós, tá? Mas existem pessoas que sabem pedir somente para o seu próprio benefício. Às vezes não sabe pedir por outros. Às vezes para o seu próprio benefício fala: Senhor, Senhor. Mas quando vai orar, interceder por outro, Jesus abençoe tal fulano. E amém. É verdade. E acabou. Não coloca ali aquele amor, aquele desejo pelaquela pessoa que está precisando da oração. E disso se trata o grupo de intercessão. É interceder com amor. Todas as terças-feiras, eu sempre falo com as irmãs ali no grupo de intercessão: amor, irmãos, nós estamos aqui fazendo um ato de amor. Porque quando nós nos colocamos na brecha por outras pessoas, nós estamos demonstrando a eles amor. Estamos orando por outra pessoa, nós estamos deixando o nosso tempo de fazer qualquer outra coisa para interceder pelo próximo. Isso é amor. É um ato de amor. Aleluia. Há coisas que vocês, irmãos, pedem a Deus e aquilo que Ele não lhe concede. Por quê? Porque Ele não escutou? Muitas vezes a gente fala assim: Deus está em silêncio, Deus não me responde. Mas por que não é o tempo? Às vezes não é o momento certo. Mas se Deus não te responde, muda a forma de orar. Muda o caminho. Vamos ver. Eu estou aqui e não paro de orar em cima da minha causa, em cima da causa daquela pessoa que ainda não recebeu. Calma, calma. Take it easy. Pastora, falando inglês, ó. Estou gastando. Irmãos, respiram fundo, ficam tranquilos, relaxam. E sabe, a palavra de Deus: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então eu creio no Deus que ouve a petição do seu povo. Não se desespere quando não ouve a voz de Deus. Ele está te ouvindo sim, só que não é o teu momento, não é no seu tempo, é no tempo dEle. Vamos crer e tomar posse daquilo que Ele tem falado conosco. Aleluias. É algo interessante como Deus faz. Os pedidos não morrem com vocês. Os meus pedidos não vão morrer comigo, amados. Aleluias. Há pedidos que vocês levar, há pedidos que no futuro, quando chegar no nosso momento de partir, nós levaremos para a tumba. Só, então de que vale então orar então agora, se depois, quando eu morrer, eu vou levar os pedidos para a tumba? Porque embora que a nossa vida, não a sua, mas a nossa, pereça, o seu pedido diante de Deus é eterno. Vamos lembrar um pouquinho de Davi? Davi, deixa eu construir seu templo, Pai, deixa eu construir seu templo. Vocês lembram de Davi? Pois é. Deixa eu construir seu templo. Mas ele não construiu. Não foi, Davi, não foi. Mas Davi morre. Mas o pedido morreu com Davi? Não. E então vem Salomão. Aparece e diz: ao Senhor, dá-me sabedoria. E Deus diz: sim, claro que sim, of course, que eu vou te dar sabedoria, Salomão. Claro que sim. Eu te darei porque há um pedido que seu pai Davi me fez, que você verá concluído. E esta é a minha casa, o meu templo, é a minha glória. E Salomão construiu aquilo que Davi não construiu, mas havia um pedido no passado. Esse pedido não morreu, mas se concluiu na vida do filho de Davi. Amados, os pedidos diante de Deus não morrem. Eles são eternos. Aquilo que de repente você não veja concluir, vai concluir na vida dos seus filhos. É algo muito interessante a palavra de Deus. Eu fico maravilhada quando eu começo a esquadrinhar e olhar e investigar. Meu pai, coisa linda demais.
Pois hoje eu vim lhe dizer, há coisas que vocês, irmãos, pediram, e seus filhos, os meus filhos, as verão, mesmo que nós já não estejamos mais aqui. Continue intercedendo pelos seus filhos. Isso de chamar os meninos hoje aqui, pode perguntar à pastora Tati, eu não tinha falado nada com ela antes disso, isso foi tudo aqui. Foi um mover do Espírito. Deus se agradou de que orasse pelos nossos filhos aqui. Os meus filhos não estão aqui. Tem o meu Jesusinho, que está na Espanha. E tem o meu filho Leonardo, que está no Brasil. Também tem o João Miguel, que é o meu neto, que está no Brasil. Mas eu apresentei eles ali. Você está entendendo? Porque coisas que eu não vou ver, mas eu oro para que os meus filhos possam ver. Porque meus filhos são todos herança do Senhor. E como eu faço a oração sempre, pai, eu oro, chego na minha mesa assim, eu começo a orar, eu pego óleo, unjo a cabeça assim da cadeira, sabe? Eu unjo e começo assim a profetizar, Senhor, aqui está sentado meu esposo, cabeça dessa casa, porque eu honro meu marido. Todos que me conhecem sabem o quanto que eu honro meu marido. E o meu marido diz, eu não creio em Deus, não creio no seu Deus, eu não creio na fé, eu não tenho fé, não, mas eu respeito você. Mas eu honro meu marido o tempo todo. Eu falo que é o melhor marido do mundo, sem querer desmerecer os presentes. Eu unjo a cabeça do meu marido ali, com um ato profético. Unjo o lugar onde eu sento. Unjo aonde meu filho senta, Leonardo. Pai, aqui meu filho vai sentar. Porque pelos olhos da fé eu posso contemplar, que eu vou ver. Eu e minha casa, sentada à mesa, eu e meu marido levantando e servindo aos meus filhos, aonde eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali eu oro, oro sobre a outra cabeça, sobre outra cadeira e falo, aqui vai sentar meu Jesusinho. E aqui vai sentar o meu neto. Aqui senta a minha nora Jéssica. Pai, espera um pouquinho, falta uma cadeira. Pega outra cadeira. Oro aqui, Senhor, aqui vai sentar a esposa do Jesusinho. Senhor, aqui também falta outra cadeira. Aqui é onde vai sentar a esposa do meu neto, que só tem 2 anos. Porque o Senhor já está preparando. Senhor, aqui vai sentar os filhos do meu Jesusinho e os filhos dos meus netos. Eu oro, eu faço orações proféticas dentro da minha casa. Porque eu profetizo dentro da minha casa. Porque aquilo que eu não vou ver, mas eu já estou semeando no mundo espiritual. Porque os pedidos diante de Deus não morrem. Lembre sempre, irmãos, não morre. Aleluias. Glória a Jesus. Muitas vezes, vocês podem ter feito algumas orações que vocês já se esqueceram. Porque acontece, é tanta oração que a gente faz. Mas eu quero dizer a vocês que diante de Deus, Ele não esquece. Ele não esquece de nenhuma lágrima que foi derramada. Mesmo que agora vocês estão na maior alegria do mundo e já esqueceu das lágrimas, porque tudo é passageiro, viu? Até a dor é passageira. Até a alegria é passageira aqui neste mundo, tá? Tudo passa. Mas Deus, Ele não esqueceu. Ele continua ali, tá? Amado, sabe, eu até falei aqui antes, isso que eu vou comentar agora. Igreja, sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque lá no passado tivemos pessoas que pediram por nós. Pessoas que já não estão mais no meio de nós, mas o pedido dessas pessoas não morreram com eles. Estão se cumprindo em nós hoje. Aqueles que saíram lá, que pregaram o evangelho lá no começo, foi através deles e foi passando e chegou até aqui na igreja de Cristo. Os pedidos deles não morreram. Diante de Deus é eterno, por isso nós estamos aqui hoje, porque lá no passado, alguém orou, intercedeu pela igreja de Cristo. E hoje nós estamos aqui. Amados, é algo lindo demais. Porque quando sabemos pedir, Deus sabe dar. Vocês vão dormir essa noite com essa frase na cabeça. Quando sabemos pedir, Deus sabe dar. Pai, eu vou chegar agora aqui diante da tua presença. Porque hoje, Pai, eu aprendi, Pai, que se eu sei pedir, o Senhor vai saber me dar. E eu quero chegar aqui agora com o meu coração contrido, com o meu coração alegre, com o meu coração disposto para poder, Senhor, receber o melhor de Ti. Que o Senhor seja o topo da minha lista. Que o Senhor seja o principal na minha vida. Aleluias. Mas, amados, eu gostaria de compartilhar com vocês um pedido, já falando de filhos, um pedido de uma mãe. Vocês sabem quem foi Salomé, certo? Sabe?
Sim, tem 2 Salomé, não é só que existe 2, né? Mas eu vou falar de uma específica. Salomé foi uma mulher que era discípula de Jesus, tá? Ajudava financeiramente, estava ali na cruz do Calvário. Foi uma das que estava no dia da ressurreição. Uma mulher extraordinária. E vem e faz um pedido, faz uma petição a Jesus. E Jesus lhe perguntou: o que queres? O que você quer, mulher? E ela respondeu: conceda que esses 2 filhos meus se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Aonde? No teu reino. Aleluias. E muitos, ao ouvir essa petição, disseram que ela era uma arrogante, uma prepotente. Como pode fazer esse tipo de pedido? Ela está querendo alguma posição no reino, né, para fazer esse pedido. Sabe? Tem eu não sei como é que fala em espanhol, mas em português, um enxufe, alguém lá que, né? Não, as más línguas começou lá, sabe, fazer esses questionamentos, falando que ela era uma arrogante. Mas, amados, eu sou mãe, né? Eu sou mãe, e como mãe, eu entendo que muitas vezes, como mãe, nós não nos preocupamos muito com nós, mas sim nos preocupamos com os nossos filhos. Então, eu entendo perfeitamente Salomé. Porque ela estava preocupada pelo futuro dos seus filhos. Porque Salomé era mãe dos 2 queridinhos de Jesus. Né? Então, e ali estava ela. Salomé diz assim: eu te servi e eu te entreguei meus filhos, mas hoje venho a pedir algo. Eu não sei como funciona isso do reino, sabe, Jesus? Mas eu sei que tu és o Senhor desse reino e podes comandar, pode dar a ordem. Eu quero um ao teu lado e o outro à tua direita. Irmãos, quando sabe pedir, Deus sabe responder. Salomé sabia pedir, mas Deus sabe o que havia dentro do coração de Salomé, que ela não queria uma posição, sabia do desejo que ela tinha ali dentro. Embora os discípulos pensaram que ela buscava alguma posição, sabe, no reino, os fofoqueirinhos lá de turno, sabe, começou a criticar a pobre, tá? Mas Deus sabia. Mas a realidade é que ela não buscava nenhuma posição no reino terrenal. Ela simplesmente queria que seus filhos estivessem com Jesus no reino eterno. Assim como seus filhos andavam aqui na terra com Jesus, ela queria que seus filhos andassem com ele também na vida futura, lá no mais além, lá no céu, lá no reino de Deus. Era o que ela queria. E não importasse o que Jesus quisesse fazer com seus filhos. Ela queria ter certeza que os seus filhos estavam com seu futuro ali, seguro, certinho. Está entendendo? Ela disse: Senhor, tu és o rei de um reino eterno. Podes fazer isso? Os filhos, aleluia, dela era Tiago e João. Ambos faziam parte do círculo íntimo de Jesus. Tiago, irmão, foi o primeiro a se tornar mártir. O primeiro. Olha, o primeiro a encontrar novamente com Jesus. Ela fez um pedido. Verdade? Ela fez um pedido. E Jesus acende o primeiro dos 12. Jesus respondeu o pedido da Salomé ou não respondeu? Foi. Ele foi o primeirinho da fila. Subiu, foi para lá encontrar com Jesus. Aleluia, ele foi o primeiro. Mas o outro filho era João. E ela lhe pediu que ele ficasse com ele, ali. E sabe o que João fez? Reclinou-se sobre o peito de Jesus e ficou ali, bem aconchegado, bem, sabe, ali. E por um propósito eterno, irmãos, Deus não podia levá-lo. Por um propósito eterno que Deus tinha na vida de João, Deus não podia responder à petição de Salomé. Então, temos que entender que tem petição que não é o tempo, não é a hora.
Então não nos descabelamos, não ficamos nervosos e não ficamos pensando, Deus não me ouve, Deus não está me escutando. Não, não é o tempo. Entendemos isso, amados? Aleluias. E por um propósito eterno, Deus não podia levá-lo. Veja, Salomé, talvez, não sei, Salomé, talvez eu possa levar esse aqui mais rapidamente, né? Posso fazer isso, que foi Tiago. E ele estará comigo em breve. Mas este outro aqui tem um propósito. Tem um propósito. Então, eu não posso cumprir o seu pedido agora. Este é um dos últimos que vai. Esse não pode ir agora. Joãozinho, com meu neto João, esse vai ser um dos últimos. Ele não pode ir agora, ele tem um propósito. Aleluias, glórias a Deus. Porque tem um propósito para ele. Por isso, eu não posso atender sua petição, Salomé. Você tem alguma petição que ainda não foi atendida, irmãos? Sabendo pedir, mas ainda, ela sabia pedir, mas ainda não recebeu de Deus a resposta. Às vezes sabemos pedir, mas não recebemos de Deus imediatamente, devido a um propósito eterno. E é onde nós temos que fazer como Salomão. Me dê sabedoria para entender o tempo, Pai. Me dê sabedoria para discernir o que eu estou vivendo neste momento. É onde nós temos que saber pedir, para conseguir entender quando você não recebe aquilo. Porque, de repente, você faz uma análise e fala, não, peraí, vamos ver. Eu pedi assim, eu fiz assim, fiz assado, meu coração está assim, está assado. Não, estou pedindo certinho. Então, por quê? Então, vamos ver, vamos analisar. Deus tem um propósito nisso aqui. Vamos entender o que Deus quer falar conosco. Amém, amados? Aleluias. Talvez para muitos Deus não tenha respondido Salomé, mas em seu tempo o pedido dela foi atendido. Aconteceu algo extraordinário que Salomé nunca soube sobre o seu filho João. Algo lindo. Que um dia João subiu ao céu e pôde voltar para contar. Salomé não ficou sabendo disso. Olha, mas cumpriu a sua petição? Cumpriu, porque ele foi. Ele foi ao céu, amados. Aleluias. Glória ao Rei. Aleluias. Coisa linda demais. E aconteceu... Ai, meu teclado, perdão, irmãos. Aleluias. Que ele tinha visto, ele foi ao céu e voltou para contar. E contou que tinha visto o Senhor sentado no trono, que podia até mesmo descrevê-lo. Olha que coisa linda. Que tinha recebido uma visita guiada pelo céu. Que privilégio. Foi muito privilégio que João teve ali. A petição de Salomé foi atendida. E com crises, né? Foi com juros, né? Fala, né? Com juros ainda, você ainda deu aí uma gruta, uma visita guiada no céu. Que coisa gloriosa. Quem sabe pedir, Deus sabe dar. Salomé soube pedir, mas soube pedir da maneira dela. Ah, não, irmãos. Eu sou do time de Salomé. Por que eu sou do time de Salomé? Porque talvez Salomé não sabia pedir. Senhor, mas tenho um pedido a Ti. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha descendência, eu, Solange, Pai, estou pedindo a Ti. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha descendência, eu e aqueles que virem depois de mim, nós te serviremos ao Senhor dos exércitos. Assim como eu estou clamando aqui pela minha casa, eu falo a vocês, clame pela sua casa. Clame. Salomé não sabia pedir, porque ele ainda pediu especificamente direita e esquerda. Ela não soube nem explicar, mas ela fez uma petição e Deus não importou com as palavras que foram apresentadas diante dele, mas sim a intenção do coração dela. É glorioso, é tremendo demais o que Deus faz quando Ele esquadrinha nosso coração e nosso coração está em perfeita sincronia com Ele. É algo lindo demais o que Ele faz. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Pai, nós te adoramos. Queremos estar contigo. Aleluias. Queremos caminhar contigo. Queremos te servir, Pai. Aleluias.
É impressionante porque sabemos, quando sabemos pedir. Aleluias. Às vezes pedimos tudo que é passageiro, amados. Tudo que é transitório, tudo que é momentâneo. Qual é o seu pedido nessa noite? Qual é o seu pedido? Que pedido você tem diante de Deus? O único pedido dessa mulher não era pessoal, não era para a sua família, não era para a sua família, e era a eternidade. Ela não pediu: pai, eu quero que meu filho faça uma boa faculdade, pai, eu quero que meu filho seja reconhecido, pai, eu quero que ele seja um bom tocador. Não é que é mal pedir isso, não, isso está bem. Mas é preciso nós pedirmos pelos nossos filhos para a eternidade. Que seja eterno. Porque se nós só pedimos aqui na terra e esquecemos a eternidade, o que será dos nossos filhos quando nós já não estivermos aqui? Temos que encomendar a eles a Cristo para a eternidade, para que eles estejam com Deus ali na eternidade. Aleluias. Glória a Jesus. Outra coisa aqui, amados. Queridos, Moisés não pediu para ser chamado. Ele não pediu. Mas ele foi chamado sem pedir. E isso acontece. Muitos daqui, às vezes, podem dizer assim: não tenho um chamado, não tenho isso. Mas Deus, sem você pedir, Deus te chama e te leva. Toma posse, pastora Bia, o seu chamado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todo aquele que nada pede, tudo recebe. Quando não só pedimos para nós, nós recebemos. Temos que ter essa certeza. Sirva a Deus sem pedir nada em troca, queridos. Aquele que sabe pedir com os olhos fixos na eternidade, verá o Senhor atender o seu pedido. Porque se sabemos pedir, Deus sabe responder. Queridos, vocês sabem quem estava à direita e à esquerda de Jesus? 2 ladrões? Sim. Mas João foi o único dos discípulos que estava junto à cruz. Ali em cima estavam os 2 ladrões, mas João estava ali na cruz. Tá? Isso significa aproximação, a proximidade com Deus. Jesus, eu não estarei contigo apenas na hora de sentar à sua mesa e comer, ou simplesmente a encostar minha cabecinha no seu peito e ser confortado. Não, Jesus. Quero estar contigo na hora do choro, da dor. Quero estar aqui também contigo nos momentos de provações. Essa é a verdadeira aproximação de Deus. Que no momento da dor, nós simplesmente não começamos a querer tomar decisões por conta própria, não. No momento da dor, vai ao pé da cruz e chora ali. Clame por Ele. Ele vai te consolar, Ele vai te dar a direção, amados. Aleluias. Glória a Jesus, aleluias. E talvez como mãe, Salomé, ela sabia que se algo comovia o coração dos seus filhos, quem é mãe conhece os filhos, né? Era o amor. Sabia que o amor comovia o coração dos seus filhos. Quando sabemos pedir como se deve, veremos a mão de Deus estendida. Que lindo, irmãos. Olha, irmãos, o que um ladrão pediria? Ele está prestes a morrer, ele pediu: lembra-se de mim. Um ladrão falou isso para Jesus. Lembre-se de mim. O que você pediria se estivesse no lugar do ladrão? Um pedido passageiro? Alivie essa dor, Jesus. Eu diria: sabe de uma coisa? Jesus, deixa-me morrer logo, porque eu já não aguento esse sofrimento. Já me mata já de uma vez, porque eu já não quero mais estar aqui. Porque você, Jesus, vai entregar o seu espírito e logo você vai. Mas aqui, eles vão estar aqui me torturando. Então, me mata já antes, para que assim eu não sofra mais. De repente, um ladrão falaria, mas esse não. Esse foi diferente. Ele falou assim: lembre-se de mim. Mas não pediu coisas passageiras. Ele nem sequer pediu, eu acho que nem sequer pediu perdão. Só falou assim: lembre-se de mim. Colocando as minhas palavras agora. Só lembre-se de mim.
Foi o que o ladrão pediu. Quem esteve ao teu lado, Jesus, na hora da sua morte, lembra-te de mim. Quando o Senhor estiver ali no paraíso, lembra quem foi que esteve ali na hora da sua morte? Quando ninguém mais estava lembrando de você, quando os outros, quando você palestrava, dava ali a mensagem, já não estão aqui, se foram todos, está aqui sozinho. Lembra-te de mim, que é eu que estou aqui do seu lado. Eu creio que o ladrão estava com esse sentimento. Não estou dizendo que a Bíblia fala essas palavras, viu, irmãos? Eu que estou falando. Então, assim, lembra-se de mim. Mas o irmão, Jesus estava sendo consolado por um ladrão. Mas, irmã Sol, Jesus não estava sendo consolado por este ladrão. E eu digo que sim. Eu digo que sim. Sim. Esse ladrão dizia: eu acredito que você é o Rei dos Reis. Eu acredito que você vai voltar para buscar o teu povo. Lembra-te de mim. Eu creio em você. Eu sei que você é Jesus, o Rei dos Reis. Aquele que voltará para buscar uma igreja, uma noiva limpa, lavada, imaculada, no sangue do Cordeiro. Eu creio em você, Jesus. Quando estiver lá no céu, lembra-te de mim. Esse foi o pedido do ladrão ali na cruz. Porque eu creio. Ele estava falando, lembra-te de mim porque eu creio em você. É fácil. Amados, quem sabe pedir, Deus sabe responder. E Jesus respondeu: eu tenho melhores notícias para ti. Porque eu não vou me lembrar de você. Porque hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Aleluias! Ele soube pedir, irmãos. Jesus viu o coração daquele homem. Não viu somente as palavras, viu o coração. E quando Jesus vê o coração, ele vê a tua intenção. Ele viu a intenção e falou assim: filho, meu filho, não se preocupe, eu tenho melhores notícias para você. Eu não vou lembrar de você. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Algo lindo demais, gente. Quando Deus vê o nosso coração. Aleluias. Quem sabe pedir, Deus sabe responder. Nunca esqueça dessa frase, amado. Jesus no Getsemane fez um pedido. Pai, passa de mim esse cálice. Esse foi o pedido de Jesus a Deus. Mas a clave está em algo muito importante. Se queres, rendição total. Rendição total diante do Pai. Se for possível, passa de mim esse cálice. Ele se rendeu diante de Deus naquele momento. Mas só se queres, só se for a tua vontade. Não faça nada do que eu quero. Não faça nada do que eu quero, do que eu estou te pedindo. Se não for a tua vontade. Essa é a clave, irmãos, das nossas orações. Que hoje nós salgamos daqui hoje, sabendo pedir ao Senhor. Que nada seja feito segundo o nosso querer, a nossa vontade, mas sim que o Senhor Jesus possa fazer primeiro a sua vontade nas nossas vidas. Que as nossas orações estejam alinhadas com o querer do Pai. Que a vontade de Deus se alinhe em nós. Sabe, amados, que nós não venhamos fazer nada por nós mesmos. Que a partir de hoje nós possamos tomar um novo rumo nas nossas vidas e de dizer assim: eu não dou um passo se Jesus não for comigo. Eu não vou fazer se Deus não for diante de mim. Se isso aqui não for do querer de Deus, eu quero que Ele tire da minha presença. Mesmo que seja a melhor oferta do mundo. Se não for da vontade do Pai, você não aceite. Só aceite aquilo que Deus tiver determinado para a sua vida. Amém, amados? Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado por estarem aqui.